Boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Betel. E nessa noite nós queremos dar continuidade aos nossos estudos panorâmicos da Bíblia. Nós terminamos com a graça de Deus o Velho Testamento, tivemos um tempo onde nós estudamos o período interbíblico e percebemos a importância desse período para nós compreendermos o Novo Testamento. E nessa noite nós vamos iniciar o Novo Testamento, começando pelo seu primeiro livro, o Evangelho de Mateus. Por isso convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e eu quero ler apenas 2 versículos. Mateus, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17. A palavra de Deus nos diz: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração neste momento. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial de estudo bíblico. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Muito obrigado pela vida daqueles que nos acompanham neste momento. E pedimos ao Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração, que me instrua para que eu possa instruir os meus irmãos. Fale aos meus irmãos por meio da instrumentalidade deste Teu servo. É a oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, começando então o Novo Testamento, começando pelo Evangelho de Mateus, algo que já deve ficar bem claro na nossa mente, principalmente pelo fato de nós estarmos iniciando o Velho Testamento, o Novo Testamento, quer dizer, é que o contexto daqueles judeus era um contexto onde eles estavam debaixo do jugo dos romanos. Nós estudamos no período interbíblico que após Deus ter se revelado por meio do profeta Malaquias, denunciando a situação espiritual do povo, Deus se calou por um período de 400 anos. É claro que quando nós falamos que Deus se calou, nós estamos dizendo que Deus não continuou se revelando como estava se revelando no Velho Testamento. Ele não levantou mais profetas para falar em nome dele ao povo. Mas após estes 400 anos de silêncio profético, Deus então passou a se revelar novamente, levantando homens, profetas, para darem continuidade ao cânon bíblico. Por isso nós temos o Novo Testamento. E nós vimos no período interbíblico as várias etapas da vida do povo de Deus, os vários governos, a maneira como Deus trabalhou de uma forma fantástica para que quando Jesus viesse a este mundo, tudo estivesse preparado. Algo que o apóstolo Paulo chama da plenitude dos tempos. Então é importante nós compreendermos que o povo judeu, o povo da aliança, estava vivendo em um contexto onde eles estavam debaixo do Império Romano, debaixo do reinado de Herodes, o Grande. E nós devemos nos lembrar, que a família de Herodes foram os piores para o povo de Deus e também para os cristãos. Tendo isso muito claro em nossa mente, então é importante nós percebermos a importância do Evangelho de Mateus para o Novo Testamento. E por que o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, tendo em vista que este não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mais à frente nós vamos ver esse detalhe também. O Evangelho de Mateus é o livro mais importante do Novo Testamento.
É claro, irmãos e irmãs, que todos os livros do Novo Testamento são importantes. Mas o Evangelho de Mateus é o mais importante documento do Novo Testamento, porque nele nós encontramos o mais completo e o mais sistemático registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante também nós ressaltarmos aos irmãos que entre os pais da igreja, e nós chamamos pais da igreja aqueles que deram continuidade ao ministério dos apóstolos após a morte dos apóstolos, então surgiram os pais da igreja, os primeiros líderes da igreja cristã após a morte dos apóstolos, é que entre esses pais da igreja, o Evangelho Mateus é o mais citado do que qualquer outro evangelho. Então, historicamente, entre os pais da igreja, aqueles que viveram logo após a morte dos apóstolos, o Evangelho de Mateus é o mais citado por eles. Mas também, o Evangelho de Mateus não é um livro biográfico propriamente dito. Embora nós temos, é claro, uma biografia da vida de Jesus. Não é um livro apenas histórico, embora também reflita aspectos históricos. Mas é um livro sobre a proclamação das boas novas, das boas notícias, ou seja, as boas notícias da salvação, que era guardada pelos judeus e que se estendeu a todos os cristãos que foram sendo alcançados pelo poder deste evangelho por Jesus Cristo. É importante também nós sabermos que Mateus foi testemunha ocular do conteúdo que registrou em sua obra. Ele se apoia na fonte mais segura, ou seja, o verdadeiro testemunho presencial dos fatos. É claro que o Evangelho de Mateus ele não usou apenas o que ele havia ouvido e testificado. Nós vamos ver mais à frente esse aspecto. Mas boa parte do seu Evangelho, podemos dizer que praticamente todo o Evangelho, diz respeito a momentos em que Mateus viveu com Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Jesus Cristo e os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que ele foi testemunha ocular. Ele pôde testemunhar de uma maneira presencial todos os fatos que ele relatou no seu Evangelho. Quando a obra de Mateus foi escrita, os apóstolos e os irmãos de Jesus ainda estavam vivos. Então é importante nós também guardarmos esta informação. Um aspecto importante é nós conhecermos um pouco a respeito do autor do Evangelho de Mateus. Algo que salta aos nossos olhos, que chama a nossa atenção, é que o nome do escritor, ou seja, de Mateus, não é mencionado em sua obra. É claro que há um consenso unânime de que a autoria foi de Mateus, o publicano. E mais uma vez nós citamos as fontes externas, os pais da igreja, que reconheceram Mateus como o autor do evangelho que leva o seu nome. Então a tradição ela é unânime em apontar Mateus como autor. Interessante, irmãos, que historicamente a tradição da igreja nunca citou outro apóstolo ou outro escritor que não Mateus para este evangelho. Então este era o testemunho universal da igreja primitiva, da igreja logo no seu ensino. Entre os pais da igreja, como por exemplo Irineu, Orígenes, Eusébio, esses pais da igreja citam claramente Mateus como sendo o autor, Mateus o publicano, como sendo o autor deste evangelho.
Então surge uma dúvida em nossa mente, né? Por que Mateus não colocou o seu nome? Mateus não julgou importante colocar o seu nome no Evangelho, uma vez que toda a comunidade primitiva, aqueles irmãos do início da igreja cristã que receberam esta obra, que tinham contato com esta obra, sabiam de uma forma muito clara que ele havia escrito este Evangelho. Por isso que ele não viu necessidade de colocar o seu nome como escritor. Interessante também é que nós sabemos pouco acerca de Mateus. Nós temos mencionado no seu chamado que ele era um cobrador de impostos, que ele era um publicano. E como um publicano, ele era odiado pelos judeus, porque os judeus consideravam os publicanos como traidores do seu próprio povo, como traidores da sua nação. Por isso Mateus, o publicano, ele era considerado um traidor pelo seu próprio povo. Então ele não tinha um relacionamento saudável com o seu povo, por conta do seu trabalho, por conta da sua profissão. Marcos e Lucas nos falam que ele era filho de Alfeu. Outro apóstolo também era filho de Alfeu, ou seja, Tiago. Então, provavelmente, Mateus e Tiago, eles eram irmãos. Não aquele Tiago, irmão de Jesus. Em todo o Novo Testamento, Mateus é citado apenas 5 vezes. No primeiro evangelho, ouvimos a respeito dele em Mateus capítulo 9, verso 9, capítulo 10, verso 3. Depois nós temos a menção dele em Marcos capítulo 9, 28. Depois em Lucas capítulo 6, verso 15. E em Atos capítulo 1, verso 13. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Esse nome é muito importante. Por quê? Porque Mateus e Lucas usam o nome Levi e não Mateus. Porque o nome Mateus ele foi recebido do próprio Jesus Cristo. Aquele que era odiado pelo seu povo, agora se tornaria uma dádiva de Deus, um presente de Deus para o seu povo, porque seria o anunciador das boas novas do Evangelho em Jesus Cristo. Então esse Mateus, que era publicano, seu nome era Levi também, seu primeiro nome, e ele recebeu o nome Mateus do próprio Jesus Cristo, se tornou uma figura importante na proclamação do Evangelho da salvação. Algo que também chama a nossa atenção é que muitos estudiosos defendem a ideia de que o seu evangelho foi escrito originalmente em hebraico, tendo em vista que Mateus ele escreveu para um público original. E esse público original eram os judeus. Nós vamos ver mais claramente este fato. Mas o próprio Mateus, como alguém bilíngue, alguém que conhecia muito bem o grego, pois a língua grega era a língua universal naquele contexto, traduziu o seu evangelho do hebraico para o grego. Mas algo que nos chama muito a atenção, irmãos, é que Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento. Embora ele esteja como o primeiro livro do Novo Testamento, ele não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então, qual livro foi o primeiro? Foi Marcos. Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. Então, tanto Mateus como Lucas se utilizaram dessa fonte inicial já escrita por Marcos. É claro que todos os eventos que Mateus narrou, ele estava presente. Mas ele teve, vamos dizer assim, um apoio do Evangelho de Marcos para escrever o seu Evangelho. Lucas também se utilizou como fonte principal o Evangelho de Marcos.
Então, partindo do trabalho de Marcos e fazendo uma conexão com Pedro e a cidade de Roma, Mateus escreve o seu evangelho, provavelmente em Antioquia da Síria. A convicção de que Mateus e Lucas, cada um independente, usaram Marcos, ela é compartilhada, irmãos, isso é algo bem definido e já resolvido entre praticamente todos os comentaristas bíblicos. Mateus reproduz em seu texto nada menos que 606 versículos de Marcos, enquanto Lucas reproduz 31 versículos dos 55 versículos de Marcos que Mateus não usa. Então nós percebemos que Mateus ele usou de uma forma fantástica o evangelho de Marcos para escrever o seu evangelho. Então apenas 24 versículos de Marcos não aparecem em Mateus ou em Lucas. Então nós percebemos aí Marcos, dando início a essa tradição agora escrita e não apenas oral, formulando o evangelho, escrevendo o evangelho, e Mateus e Lucas também fazendo o mesmo. Por que não João? Nós vamos ver mais à frente que João ele não se enquadra nos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que têm a mesma visão, a mesma ótica, o mesmo objetivo principal. Quem foram os destinatários, aqueles que receberam o evangelho de Mateus? Mateus, ele escreveu principalmente para os judeus crentes, para aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Provavelmente, judeus de Antioquia da Síria. E Antioquia da Síria era uma cidade de fala grega, mas a grande maioria da sua população era judaica. Durante essa nossa trajetória pelo Novo Testamento, os irmãos vão nos ouvir falando bastante, sobre essa questão da nação judaica, da população praticamente tendo a fala grega como língua universal. E a maior ênfase de Mateus era provar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Então nós entendemos o porquê ele escreveu primeiramente o seu evangelho em hebraico e depois ele traduziu para o grego. Porque o objetivo dele era deixar muito claro, principalmente para os judeus convertidos, de que Jesus realmente era aquele prometido pelas Escrituras, que ele realmente era o Messias, que ele era o Salvador do mundo. Só que não eram apenas os judeus que clamavam pelo Messias. Pelo contrário, os gentios também clamavam por um Salvador. Os gentios também eram escravos, os gentios também sofriam por conta dos seus pecados, e Jesus deixou bem claro em vários momentos durante a sua vida. E o Messias não veio apenas para os judeus, mas o Messias veio para todos aqueles que se arrependeriam dos seus pecados e que se tornariam discípulos de Jesus Cristo, porque tinham sido eleitos e predestinados pelo Pai para se tornarem filhos de Deus. Então é importante nós termos essa visão. O público inicial de Mateus, o público original de Mateus eram os judeus convertidos, aqueles que ainda não haviam se convertido, que ao lerem o evangelho em hebraico, Deus então utilizaria o Espírito Santo de Deus para mostrar e para converter aqueles judeus que ainda não haviam se convertido ao evangelho. E por que nós falamos público inicial? Porque todos aqueles que se tornaram discípulos de Cristo, automaticamente teriam o desejo de conhecer mais a respeito de Jesus, conhecer mais a respeito do Salvador.
Muitos daqueles que se converteram, vamos dizer a maioria daqueles que se converteram após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, naturalmente, eles viveram na mesma época histórica que Jesus, mas não compartilharam uma vida com Jesus como os apóstolos, como os discípulos que se tornaram apóstolos compartilharam. Então, todos os discípulos, todos aqueles que se tornaram cristãos, então, naturalmente, teriam o desejo de conhecer mais a respeito do seu Salvador. Por isso que Mateus, ele não alcança apenas os judeus convertidos, os judeus que ainda não haviam se convertido, mas ele alcança também os gentios, que também poderiam conhecer mais a respeito do nosso Mestre, por meio da instrumentalidade de Mateus. Tendo isso em mente, é importante nós termos uma data definida de quando o Evangelho, então, foi escrito. O Evangelho de Mateus, tudo indica que ele foi escrito antes do ano 70. E eu vou explicar para os irmãos por quê. Por volta do ano 66, 65, 66 depois de Cristo. E por que nós sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito antes do ano 70? Porque lá em Mateus, capítulo 24, do verso 15 ao verso 28, Jesus está deixando claro a destruição de Jerusalém, a queda do templo, a queda de Jerusalém. E a queda de Jerusalém ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E o Evangelho de Mateus, ele não narra esta queda como cumprimento da profecia de Jesus Cristo. Com certeza, se o Evangelho de Mateus tivesse sido escrito após o ano 70, Mateus teria usado o evento da queda de Jerusalém para indicar para os judeus convertidos e aqueles judeus que ainda não haviam se convertido, de que Jesus havia falado em nome de Deus e o que ele havia falado tinha acontecido. E Mateus não usou esse recurso. Então, Mateus ele foi escrito antes do ano 70, por volta do ano 66, antes da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, por meio do general Tito. Continuando, irmãos, é importante nós olharmos para as questões sinóticas do livro. Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Com certeza, você já ouviu esse termo bastante vezes, evangelhos sinóticos. E o que significa o termo sinótico? O termo sinótico é uma palavra grega que é formada por duas palavras, que significa ver conjuntamente. Então, sinótico significa literalmente o que se pode ver ao mesmo tempo. A razão desse nome é que esses três evangelhos oferecem o relato dos mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Por isso que recebe o nome de sinótico, porque nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos textos paralelos dos três evangelhos que, quando colocados juntos, nos fazem ter uma visão conjunta, ou seja, uma sinopse da vida do nosso Salvador. É claro que cada evangelista, cada autor de cada evangelho, ele tem sim as suas peculiaridades, né? Seus aspectos pessoais. Mas quando nós falamos de evangelho sinótico, significa que se nós usarmos uma concordância bíblica, né, dos eventos da vida de Jesus, nós podemos ter uma visão muito ampla, muito clara a respeito da vida do nosso Salvador. Por isso são evangelhos que devem ser vistos pela mesma ótica, como tendo o mesmo objetivo maior, não o objetivo específico. Porque Mateus escreveu para os judeus
Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para Teófilo, detalhes que nós vamos ver mais à frente. Então, esses evangelhos, eles evidenciam uma ampla concordância textual, embora possuam algumas diferenças. Por isso que mesmo olhando para Jesus, sua vida, sua obra, por um mesmo ângulo, cada evangelista destacou aspectos específicos da obra e dos ensinamentos de Jesus. E é muito importante nós fazermos o seguinte exercício. Por exemplo, o que nós podemos ver em Mateus que não se encontra em Marcos e Lucas? Olha que interessante, presta atenção. O convite aos cansados e sobrecarregados, no capítulo 11. As parábolas do joio entre o trigo, do tesouro, da pérola e da rede. Esses eventos narrados em Mateus não se encontram em não se encontram em Marcos e Lucas. O imposto do templo, as parábolas do credor incompassivo, dos trabalhadores na vinha, dos filhos desiguais, das 10 virgens, dos talentos e do julgamento do mundo, e o relato sobre os guardas do sepulcro. Então, Marcos e Lucas, eles não narraram esses eventos da vida de Jesus. Por quê? Porque eles tinham também objetivos específicos. O objetivo maior, amplo, falar sobre a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Cristo. Objetivos específicos, Mateus queria provar para os judeus convertidos e aqueles que ainda não haviam se convertido que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo. É interessante, irmãos, nós fazermos esse exercício, sabe? Nós olharmos para um texto onde Mateus narrou, olhar para o texto, o mesmo texto que Marcos e Lucas também narraram, para que nós possamos perceber detalhes destes textos para descobrir o porquê um narrou e o outro não narrou determinado evento na vida de Jesus, ou ainda porque um evangelista, um autor do evangelho, ajustou, colocou eventos da vida de Jesus em lugares diferentes. Em lugares diferentes. Então é um exercício que nós vamos fazer enquanto nós estivermos estudando os evangelhos, né? Um estudo panorâmico dos evangelhos. Então não perca os próximos estudos para que você também tenha essa visão mais ampla a respeito da vida e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tendo em vista que nós também somos discípulos, e como os discípulos, nós também queremos conhecer a respeito do nosso Salvador. Algumas características de Mateus. Nenhum livro do Novo Testamento influenciou mais os escritores do segundo século do que o Evangelho de Mateus. Se lembram que nós falamos, os pais da igreja, daqueles que continuaram liderando a igreja após a morte dos apóstolos, esses homens se utilizaram grandemente do Evangelho de Mateus. Inclusive, irmãos, durante os 3 primeiros séculos da igreja, Mateus é o evangelho mais citado do evangelho sinótico. Mateus organizou o seu material em 5 blocos distintos. Por que eu estou dizendo organizou o seu material? Porque Mateus, ele tinha como base o evangelho de Marcos e ele tinha os eventos que ele vivenciou juntamente com Jesus e também com Marcos. Só que ele precisava organizar, né, esse material, esses eventos, esses ensinos, esses milagres, a obra de Cristo de uma forma lógica, para que quando o judeu lesse o seu evangelho, o judeu convertido e o judeu não convertido, ele pudesse então se certificar também de forma lógica que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, o enviado do Pai. Por isso, do capítulo 1 ao capítulo 4,
nós temos uma introdução. Mateus ele começa com a genealogia e a infância de Jesus. Mas olha que interessante, se você pegar lá a sua Bíblia, você vai perceber que Mateus ele começa a genealogia de uma forma diferente. Ele começa a sua genealogia de trás para frente. Ou seja, começa com Abraão. Começa com Abraão. Então, ele começa com Abraão, falando: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que é novo? Ele começa falando a respeito de Jesus Cristo, filho de Davi. Então isso é importante nós olharmos no Evangelho de Mateus. Outro aspecto é a respeito do batismo e começo do ministério de Jesus, capítulo 3 e o capítulo 4. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ele fala sobre os ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte. Capítulo 8 e capítulo 9, os milagres de cura operados por Jesus. O capítulo 10, ensinamentos de Jesus, o comissionamento dos discípulos. Capítulo 11 e 12, a rejeição de João e de Jesus pelos judeus, da parte dos judeus. Ensinamento 3, as parábolas do reino. Capítulo 14 ao capítulo 17, milagres, a controvérsia com os fariseus, a confissão de Pedro e a transfiguração. Ensinamento 4, a igreja. Mateus é do evangelho que mais fala sobre a igreja. Capítulo 19 ao capítulo 22, Jesus vai a Jerusalém para ensinar. Do capítulo 23 ao capítulo 25, ensinamento 5, julgamento e fim dos tempos. E do capítulo 26 ao capítulo 28, os últimos dias, a morte e a ressurreição de Jesus. É claro que esse é um esboço bem resumido do Evangelho de Mateus, mas que nos proporciona já ter uma visão a respeito deste Evangelho. ênfases teológicas no livro de Mateus. Vamos olhar para as ênfases teológicas, né? A primeira ênfase teológica que nós percebemos é o fato de Mateus ter se preocupado com os judeus. Com os judeus. Nós sabemos, irmãos, que desde o chamado de Abraão, Deus se agradou em trazer o Salvador do mundo por meio dessa nação. É por isso que Deus cuidou, Deus sustentou, Deus libertou, Deus trabalhou, Deus restaurou, para que a nação dos judeus pudesse estar estabelecida, para que Jesus Cristo pudesse vir por meio dos judeus. E é importante nós olharmos esse aspecto teológico, porque nós percebemos que dentro da providência de Deus, Deus trabalhou incansavelmente para que Jesus Cristo pudesse vir por meio dos judeus, ou seja, para que ele fosse um descendente de Abraão. No meio do caminho, essa nação pecou, essa nação errou, essa nação foi para cativeiro, essa nação sofreu por causa dos pecados, mas Deus restaurou a nação. Deus restaurou a nação. Pelo cuidado todo especial que Deus tinha para com a nação, que deu a luz ao Messias, ao seu Filho encarnado. É por isso que Mateus, ele mostra essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus, ele providencia algo fantástico, irmãos. É uma conexão muito clara
uma conexão correta para proporcionar um entendimento do Antigo Testamento, mostrando assim a sua continuidade no Novo Testamento e a diferença entre o cristianismo e o judaísmo. É por isso que Mateus apresenta pelo menos 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento. Por ele ter escrito principalmente aos leitores judeus para mostrar que Jesus Cristo era de fato o Messias prometido, ele fala a respeito do seu nascimento em Belém, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 7, verso 14. E ele fala da fuga dos pais de Jesus e de Jesus para o Egito e o seu retorno da terra dos faraós para cumprir a profecia de Oséias capítulo 11, verso 1. Quando Jesus se estabeleceu em Nazaré, se cumpriram várias e várias profecias do Antigo Testamento. Por isso que Mateus é o evangelho que foi escrito para os judeus. Quando a mulher cirofenícia buscou a ajuda de Jesus, qual foi a resposta de Jesus para ela? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus foi enviado primeiramente para o seu povo. Ele veio por meio deste povo, do povo escolhido por Deus. Quando Jesus iniciou, juntamente com os 12 discípulos, o seu trabalho evangelístico, eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas algo importante, o evangelho não se limita apenas a Israel. Pelo contrário, quando nós lemos o evangelho, nós percebemos que Mateus deixa bem claro que o Messias, que o escolhido, que veio por meio da nação judaica, também alcançaria os gentios. Que este evangelho deveria ser pregado em todo o mundo. E lá no capítulo 28, do verso 19, nós temos a grande comissão de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo comissionando os seus, então, agora apóstolos, para que o evangelho fosse pregado a todas as nações. E nós, como crentes, fomos chamados para dar continuidade ao ministério dos apóstolos. Não somos apóstolos. Não somos apóstolos. Hoje não existe mais apóstolo. E nós vamos ver esse fato claro quando nós estudarmos o livro de Atos. Mas nós damos continuidade a esse trabalho. Mateus também destaca de uma forma fantástica a realeza de Cristo. Cristo como rei. Por isso que Mateus é conhecido como o evangelho do rei, o evangelho do reino. Lucas deu a ênfase em Jesus como homem perfeito, Marcos como servo perfeito, João como filho de Deus e Mateus apresenta Jesus como rei. Por isso que Jesus, no evangelho que nós estamos estudando, o evangelho de Mateus, é apresentado primeiramente e principalmente como rei messiânico, filho da casa de Davi, o leão de Judá. Ele abre o seu evangelho provando que Jesus é filho de Davi e herdeiro do seu trono. Esse título, filho de Davi, é usado com muita frequência no evangelho de Mateus, mais do que os outros evangelhos. Então Jesus está dizendo que, Mateus está dizendo que Jesus nasceu para ser rei. Vocês se lembram daquela promessa que Deus fez a Davi, de que não faltaria um sucessor para a casa de Davi. E não faltou, porque Jesus Cristo, o rei eterno, imortal, aquele que está vivo hoje, que morreu, ressuscitou e permanece vivo, está no seu trono, está reinando. É interessante também que Mateus narra a vinda dos magos, né? Aquela ideia de que eram 3 magos, nós não temos isso na Bíblia, não sabemos a quantidade de magos que vieram para se encontrar com o rei dos judeus.
mas nós temos a menção desses homens que entenderam por meio das profecias de que o rei dos judeus havia nascido. Temos também a entrada triunfal em Jerusalém, que de uma forma dramatizada, Jesus Cristo então declara a sua realeza. Diante de Pilatos, Jesus Cristo aceita, o título de rei, e sobre a cruz havia uma mensagem escrita em latim, em grego e em hebraico, dizendo: Jesus, o rei dos judeus. E as últimas declarações de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, verso 28, ou melhor, capítulo 28, verso 18, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é rei, irmãos, e nós podemos confiar de que a vida da igreja, a minha vida, a sua vida está debaixo desse reinado maravilhoso de Jesus Cristo. Uma outra ênfase do Evangelho de Mateus é no seu interesse pela igreja. Mateus, ele destaca de uma forma fantástica a igreja. Ele é o único evangelista a usar a palavra igreja depois da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, capítulo 16, do verso 13 ao verso 23. Mateus também é o único a dizer que as disputas deveriam ser resolvidas pela igreja, dentro da própria igreja. Capítulo 18, verso 17. Agora, que igreja é essa? Mateus está escrevendo para os judeus? Então, será que a igreja de Deus seriam apenas os judeus? Não. Mateus deixa claro que a igreja não se restringe apenas a Israel, mas ela é composta de todos os filhos de Abraão, ou seja, todos os crentes, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos a universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho até mesmo para aqueles que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentios. E Mateus, ele faz questão de destacar este aspecto quando ele narra milagres para socorrer aqueles que não eram judeus, e ainda narra o fato de Jesus ter elogiado pela fé deles. Ele elogia a rainha de Sabá, narra Jesus Cristo elogiando a rainha de Sabá. Em suas parábolas, Jesus deixa claro que a bênção rejeitada por Israel era estendida às outras nações. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas aqueles que o aceitaram foram tornados filhos de Deus. Em seu sermão profético, Jesus destaca que o evangelho deveria ser pregado em todas as nações. E a comissão de Jesus inclui todas as nações da terra. Então nós percebemos, irmãos, que embora Mateus escreveu para os judeus, ele também deixa claro para os judeus que Jesus Cristo não veio apenas para eles, mas que Jesus Cristo veio para todos aqueles que o Pai havia escolhido, que se tornariam discípulos do Mestre. Outro aspecto é a ênfase que Jesus Cristo dá ao reino dos céus. Se lembram que a primeira ênfase é a ênfase de Jesus Cristo como rei. Ele é aquele que veio para reinar. Mas aquele que veio para reinar precisa ter um reinado. Então, Mateus, ele fala sobre o reino. No Antigo Testamento, a nação de Israel era o reino de Deus na terra. A mensagem do reino foi inicialmente pregada por João Batista, depois por Jesus e também pelos apóstolos. Mas agora, quem faria parte do reino? Quem estaria habilitado para fazer parte do reino de Deus? Aqueles que se arrependem e não apenas aceitam algumas regras como os judeus aceitavam. Então Mateus apresenta para nós no seu evangelho o significado do reino, caráter do reino,
a vinda do reino, as demandas do reino, a expansão do reino, os inimigos do reino e a relação entre o reino e a igreja. Mateus também, irmãos, está preocupado essencialmente com os ensinamentos de Cristo. Mateus, ele é um evangelho didático. O objetivo dele é ensinar. Por isso que ele apresenta vários discursos de Jesus. Então, como que é a sua dinâmica? Ele intercala ensinamentos com obras, discursos de Jesus com milagres. Então, Jesus, tal como Marcos, também descreve Jesus como um homem de ação, mas também Jesus como um homem, como um mestre, como alguém que ensinaria. Por isso nós temos 6 mensagens principais da parte de Cristo: o Sermão do Monte, a comissão dos apóstolos, as parábolas do reino, as lições sobre o perdão, as acusações contra os escribas e fariseus e o discurso profético no Monte das Oliveiras. Aproximadamente mais de 60% do livro, do Evangelho de Mateus é dedicado aos ensinos de Jesus. Então Mateus é um evangelho didático, tendo como objetivo ensinar. Outro aspecto é a respeito da segunda vinda de Cristo. Mateus, ele é um dos evangelistas, dos escritores, que mais enfatiza a doutrina das últimas coisas, principalmente com o discurso escatológico. Então ele amplia esse discurso escatológico. Ele narra 3 parábolas escatológicas. Por isso, nós percebemos que ele manifestou um interesse especial em tudo aquilo que diz respeito às últimas coisas, ao juízo final. Por isso que no Evangelho de Mateus nós temos diversos flashes, diversos momentos em que Mateus registrou as falas de Cristo, os ensinos de Cristo a respeito dos últimos dias, do que acontecerá na consumação dos séculos, quando Cristo voltar pela segunda vez para concretizar o plano de Deus e juntar tantos crentes do Velho Testamento como do Novo Testamento. Algo que não poderia deixar de ser citado, irmãos, são os embates de Jesus com os religiosos de Israel. Naquela época haviam muitos grupos em Israel. Nós temos os herodianos, nós temos os zelotes, nós temos os essênios, não é verdade? Nós temos os judeus, os fariseus, e dentro do grupo dos fariseus, nós temos um grupo que interpretava a lei de forma mais rigorosa e um grupo que interpretava a lei de forma mais progressista e liberal. Mas por que eu citei a questão dos embates de Jesus com os grupos religiosos? Nós sabemos que a religião, ela tem uma influência significativa na vida das pessoas. Por mais que alguns tentem negar este aspecto, a religião, ela é algo determinante na vida do ser humano. Nós fomos criados por Deus como seres religiosos. Nós temos o sensu divinitatis, ou seja, o senso do divino. Então o ser humano é um homem irremediavelmente, ele é um homem religioso. Nós somos seres religiosos. E a religião, então, sempre teve uma grande influência na vida das pessoas. E naquele contexto existiam muitos grupos religiosos. Existiam grupos do próprio judaísmo que ensinavam a lei de diversas formas. E o que Jesus fez? Jesus, então, procurou corrigir esses erros
daqueles que estavam ensinando o povo naquele tempo. Quando Jesus diz que ele se compadeceu das ovelhas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, Jesus Cristo está falando dos religiosos da época, daqueles que deveriam pastorear o rebanho de Israel. Mas ao invés deles pastorearem o rebanho de Israel, eles estavam colocando julgos sobre os seus irmãos, que nem mesmo eles conseguiriam suportar ou carregar. E por isso, ao invés deles agregarem no aprisco de Deus as ovelhas de Israel, eles estavam perdendo essas ovelhas. Estavam como ovelhas que não tinham direção, não tinham pastor, não tinham alimento bom para satisfazer as suas necessidades religiosas. Porque todos nós temos necessidades religiosas que são satisfeitas em Cristo, por meio do Evangelho, por meio da palavra do nosso Deus. E Jesus então se compadeceu daquelas ovelhas. E ele disse que era preciso se levantar trabalhadores, orar ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores. Para quê? Para que essas ovelhas pudessem ser cuidadas em relação a este aspecto tão importante na vida do ser humano, que diz respeito à sua religiosidade. É por isso que Jesus Cristo, ele sempre está confrontando a maneira como os fariseus e outros grupos religiosos conduziam aqueles fiéis, homens e mulheres sinceros, que amavam a palavra de Deus, que amavam a lei de Deus, porém não estavam sendo conduzidos de uma forma adequada. E o que Jesus fez? Jesus confronta. Jesus confronta com as boas novas do Evangelho. Enquanto os judeus colocavam jugo sobre as ovelhas de Deus, Jesus Cristo tirava esse jugo. Enquanto os judeus enchiam aqueles judeus de regras e mais regras para que eles fossem aceitos perante Deus, Jesus Cristo deixa claro que ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele. Que ele é que conduziria as ovelhas que eram ovelhas de Deus e que Deus havia confiado a Jesus Cristo, e que nenhuma dessas ovelhas se perderia. É por isso que Jesus Cristo confronta tantos os religiosos, pelo ensino que, ao invés de trazer alento, paz para o coração das pessoas, traziam mais pressão, mais angústias, porque as pessoas percebiam que mais e mais elas não estavam adequadas para se chegar até Deus. E ninguém está adequado, ninguém pode se dizer que faz algo para se chegar diante de Deus. Pelo contrário, irmãos, é por meio de Cristo. E Jesus Cristo procurou deixar isso claro. E Mateus, irmãos, no seu Evangelho, deixou isso claramente. Por isso, irmãos, nós concluímos esse estudo panorâmico do Evangelho de Mateus, tendo uma convicção profunda do quanto nós podemos aprender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio desse Evangelho. Esse Evangelho que inicialmente foi escrito para os judeus, mas que agora é um Evangelho para nós, para a igreja, porque nós somos o Israel de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos reis e sacerdotes juntamente com Cristo, que é o Supremo Rei. E o que cabe a mim e a você? Fazer o que Mateus fez. Anunciar as boas novas de salvação, o perdão dos pecados, para que aquelas pessoas que estão sobrecarregadas com o jugo pesado de uma religiosidade vazia, possam sentir no seu coração a presença de Cristo e realmente viver uma religiosidade saudável,
entendendo que nós só podemos nos chegar até Deus por meio dos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O meu desejo, meus irmãos e minhas irmãs, é que essa palavra fique gravada no coração de cada um de vocês. E que nessa trajetória agora do Novo Testamento, você nos acompanhe, você siga essa sequência, porque grandes coisas Deus tem para fazer as nossas vidas, para nos ensinar a respeito da sua palavra. Curve sua cabeça e ore comigo neste momento. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado porque o Senhor tem nutrido a nossa alma e o nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos o Evangelho de Mateus em nossas mãos e podemos aprender, sermos edificados, fortalecidos e pregar o teu Evangelho, as boas novas de salvação, por meio deste livro precioso e que nós devemos amar. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs e dê a eles uma ótima noite de descanso. Essa é a oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se lembre que no domingo nós teremos a nossa apresentação de Natal no culto às 18h30. Além de você ser o nosso convidado, também convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes, para que possam participar desse momento onde nós vamos relembrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite.